reze comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Efésios, capítulo 5, do versículo 10 a 14. Escute, para começar, este texto. Procure descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Do Senhor. Graças a Deus. Eu queria que você escutasse mais uma vez este texto. Ele é de grande importância. Ele é praticamente o título do nosso retiro de hoje, deste ano. Escute de novo, preste atenção. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Pronto, escuta aí. Procure descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. E isso, ele está falando pessoalmente. Isso é uma busca pessoal. Cada um descobrir o que agrada ao Senhor. Você vai dizer assim: não, mas isso vale para todos. Sim, vale para todos, mas é uma descoberta pessoal. Aquilo que é óbvio não é tão óbvio. Então a gente precisa, às vezes, voltar e redescobrir o óbvio e aquilo que Deus quer. Continue. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem. Escutou aí? Ei, Dona Maria, você que está me acompanhando em casa neste horário, pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos de YouTube, não participe. Ah, padre, mas todo mundo vai. Espera lá, se é todo mundo faz. Se é todo mundo, não participe. Há certas coisas que nós temos que fazer escolhas. Eu vou usar uma frase que eu gosto muito do nosso grande intercessor São Pio de Pietrelcina. Olha o que ele diz: na vida espiritual, quem não avança, retrocede. É bom demais, o caboclo é fantástico. Na vida espiritual, quem não avança, retrocede.
Se você não vai para frente, você vai para trás. Continue, por favor. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Gente, você já percebeu? Há muita coisa que é feita na surdina, que é feita às escondidas, que é feita na obscuridade. Certas negociações políticas, econômicas, fuxicos, inveja, certas coisas que são de forma artimaniosas, pessoas que dentro da igreja, aquelas coisas feitas no ouvido, no pé do ouvido. Mas acredite, aquilo que é colocado na luz mostra a verdadeira natureza. É fácil de entender. Você já se olhou no espelho, num ambiente sombrio? No quarto, por exemplo, sem acender a luz, a gente fica tão bonito. Ah, fica, não aparece uma ruga, não aparece nada. Agora, quando você acende a luz, aparece. Aí a gente se dá conta do que somos. Isso é um exemplo. Não acredite, tudo será colocado na luz. A luz é Jesus Cristo. Continue. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. O tema, desperte tu que dormes. Hoje tivemos com Lázaro, levanta-te dentre os mortos, Cristo resplandecerá. Na Bíblia, o sono espiritual, porque desperta tu que dormes, é o sono, é uma metáfora usada para descrever o estado de morte, para aqueles que descuidam da vida espiritual, daqueles que morrem na vida espiritual. A Bíblia faz várias referências sobre o sono espiritual, onde a pessoa se distancia de Deus, seu propósito. O resultado deste sono espiritual é o crescimento da maldade humana. Por causa do sono espiritual, os pecados crescem, as atitudes de desobediência. A Escritura alerta que é preciso acordar do sono espiritual. Volto a te dizer, São Pio: o que não avança, retrocede. A Escritura pede esse despertar. Existe um texto que vai falar de um tal de Eutico. Quem era Eutico? Já vou contar a história, já chego lá. Eutico representa, personifica. Entende a palavra personifica? Eu tenho usado muito, né? Ele leva para ele o exemplo de todos nós. É impressionante, porque Eutico é um jovem, um homem que escutava a palavra espiritual. É algo que nós precisamos combater.
podemos observar que é importante despertar tu que dormes. É preciso lutar contra a morte espiritual, levantar dentre os mortos. É preciso ter conhecimento mais intenso da vida. Sono. Se você, eu usei a palavra sono. Se você lembrar dos apóstolos, sono. Se você lembrar de Elias, sono. Quem despertou foi um anjo. De novo aparece aqui, sono. Então a sonolência é a pregação como algo negativo. Você sabe, e eu queria que você escutasse esse texto, Atos capítulo 20, versículos 7 a 10. 7 a 10. O tema da pregação: desperta tu que dormes. Esse é o tema do retiro, mas o tema da palavra é sono espiritual. Escute. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois foi viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. E como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. Beth, estou vendo um pessoal desatento. Estão desatento, atenção, gente. É a última palestra da manhã, depois vem o almoço. Aguenta mais um pouquinho. Vamos do começo, o texto do começo. Nós estamos falando de São Paulo. Eu falei de Eutico. Falei de um jovem que foi escutar uma pregação de Paulo. Paulo era um homem inteligentíssimo, mas ele tinha dificuldade no falar. Várias vezes aparece isso, que ele tinha uma certa, não é gagueira, mas ele tinha alguma dificuldade. Ele não era ele não tinha tanta oratória. Ele era inteligente, mas ele tinha dificuldade para se expressar. Vamos lá, de novo, agora atentos, vai lá. No sábado à noite. Sábado à noite, de noite. Nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nesta reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos. Vocês estão imaginando a cena? Nós é quem? Quem que escreveu Atos dos Apóstolos? Não, senhora. Foi Paulo, não. 3 opções: Mateus, Marcos ou Lucas? Lucas! Pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha alheia. Lucas. Então nós quer dizer Lucas, o médico. E ele estava numa casa cheia de lamparina. E o cara estava escutando. Continua, Beth. A qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado na janela. E como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela.
Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: não se assustem, pois ele está vivo. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço, vivo, para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O texto é lindo. Uma casa com 3 andares. Ele estava num caibro. E Paulo falou bastante. Parece Padre Reginaldo fica pregando. 5ª pregação já. E entrou noite adentro. E o cara dormiu, caiu, morreu. Deve ter sido uma pregação chata pra caramba, né? Não importa. Só que você viu que interessante? Você vai lembrar de Lázaro, que eu falei um trocadilho. Não se preocupe, ele está vivo. Mas ele estava morto. Toda vez que você vê uma coisa estranha, chama-se interjeição. E tem algo ali, embaixo da pedra. A gente chama isso, no estudo bíblico, algo que se levanta a palavra. É bem isso. Você levanta a pedra e vê minhoca. Você levanta a palavra e você vê um outro sentido. Achou essa palavra ali? Aquele momento? Está morto, está vivo. Versículo 10. E eles disseram que estava morto. E aí? Paulo diz: não se assustem, pois ele está vivo. Pois bem. O que Eutico é a personificação do sono espiritual. Diante desse fato, nós vamos aprender. Paulo estava rezando missa. Não era missa, era. Porque diz que depois ele voltou e partiu o pão. Toda vez que você vê na Bíblia, partiu o pão era missa. O que é que acontece na cidade de Troade? É o exemplo de todos os que dormem na vida espiritual, dentro das igrejas do nossos dias. Lembra que eu disse que o diabo não precisa nos tirar da igreja para nos fazer perder. Muitas vezes nós estamos nas comunidades de vida, nós estamos nas pastorais, nós somos da igreja, mas estamos neste sono espiritual, indiferença, sem crescimento, sem mudança. Eutico era uma pessoa, um jovem, mas ele representa toda a postura errada. Por quê? Porque se você olhar quantas vezes Jesus disse: vigiai e orai. Quantas vezes nosso Senhor pediu nosso estado de alerta, de vigilância, de atenção. O oposto é o eutico. Não é o sono físico, é o sono espiritual, é o dormir espiritualmente, é sermos negligentes com a invasão do mundo em nossa vida. Sono espiritual que pode levar à morte. Veja, ele estava no 3º andar, mas ele estava aonde? Do lado da janela. Ele estava onde? Do lado da janela. Agora você tem que pensar comigo. Ele estava sentado, olhando para Paulo, olhando para fora. A janela, do lado da janela, não era para tomar frescor, não era para ventilar. Mostra alguém que está na indecisão. Sou eu e você, que às vezes estamos dentro e estamos fora. Estamos do lado da janela,
ainda estamos indecisos na nossa vida. Estamos escutando as pregações, mas o olhar está lá fora, para ver quem está passando no lago, para quem está passando. Significa esse não firmar o pé na caminhada, não estar disposto a seguir a Deus, com todas as consequências. Esse Eutico, ele é muito emblemático. Significa todo aquele movimento dentro de nós que não quer se confirmar em Deus. Este sono espiritual, ele pode levar à morte. Por isso o Senhor vai dizer: vigiai, cuidai. A palavra de Deus: desperta tu que dormes. É o sono espiritual, o sono da indiferença, destruidor, representa sono maligno que matou e mata. E o que é que gera em nós este sono? O que é que gera em nós essa indiferença? Desperta tu que dormes. Pela mesmice. O que gera isso em nós é a mesmice, mas nós fazemos a mesmice. A gente não se reinventa. A mesmice das nossas próprias pastorais. O que gera esse sono é quando as nossas igrejas, comunidades são estéreis, não gera vida. Nós não oxigenamos, nós ficamos no nosso grupinho. Meu Deus do céu, existe dentro da igreja grupos que parecem mais comadres e compadres para tomar cerveja, comadres e compadres para fazer banquetes, comadres e compadres só, mas o Espírito Santo passa longe. A indiferença, a pessoa que não se compromete com Deus, que não tem uma vida de austeridade, de santidade, ela não gera outra vida. É muito perigoso uma paróquia, uma pastoral que não gera novos colaboradores. É um perigo de um lado, quando fica esse rotativo, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Isso é falta de estabilidade, falta de coerência. O outro perigo é quando o grupinho se fecha e se torna uma ONG. Um grupinho de mulheres e homens que fazem o encontro social. Isso não é igreja. Isso não é pastoral. Isso não é obra evangelizar. Isso não é coisa do Espírito Santo. É preciso pensar que aquele jovem estava no lugar inadequado. Por que ele foi do lado da janela? Por que ele escolheu em cima do carro? Porque não tinha lugar? Onde nós estamos na igreja? Qual o lugar que nós escolhemos na igreja? A palavra do Senhor é vigiar e orar, vigiar e orar. São palavras muito fortes. Esse texto nos mostra que alguma coisa está errada.
e vem em Romanos, que diz assim: vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem que tempo nós estamos vivendo. Romanos capítulo 13, versículo 11. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Por que esse jovem morreu? Por que é preciso acordar? Porque o inimigo, eu falei que esse retiro é para quem está dentro da igreja. Existe uma grande doença que o inimigo desperta em mim, a tibieza. E é o tema que eu prego agora. Se eu mostrei que Eutico é o exemplo daquele que dorme, cai, por falta de oração, de vigilância e ter escolhido o lugar errado, a resposta é: por que isso? Por que tem pessoas, seus filhos, ou tinha gente no teu grupo que se afastou? Por que de repente antes você era uma pessoa que rezava bem, lia a Bíblia, fazia caridade, e de repente hoje você já não sente este prazer? O que é que está acontecendo? Uma das formas deste dormir e despertar é se dar conta da tibieza e lutar contra a tibieza. Uma alma tíbia é uma manifestação do sono espiritual. E aqui, meus irmãos, nós católicos estamos por demais tíbios. Nós somos um povo forte, mas desorganizado, uma vergonha. Politicamente desorganizado, economicamente desorganizado. Nas nossas comunidades, a gente gasta tempo demais brigando entre nós do que lutando pela causa do reino. O que é isso? Tibieza. O inimigo é esperto. O diabo, ele é um anjo decaído, ele perdeu só a santidade, mas ele não perdeu a inteligência. Por isso que ele é sagaz. Tibieza é uma alma morna. O diabo se deleita. Quase levou. Se deleita. Uma alma fraca, uma alma preguiçosa, desanimada e sem fervor. Olha quantas vezes e Jesus apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque, Sagrado Coração de Jesus. Qual era a matéria da mensagem do Sagrado Coração de Jesus? Contra a tibieza. Jesus apareceu a Santa Faustina Kowalska. Leia o diário. Contra tibieza. Nós não nos damos conta. Nossa alma vai ficando morna. E morno vomita. Eutico, lembra, acabei de contar. Morna, fraca, preguiçosa, desanimada e sem fervor. São sérias consequências que só a nossa vida espiritual que é colocada em risco. Eu queria que cada um se perguntasse agora: eu sou uma pessoa fervorosa? Você tem que responder para você. Desperta tu que dormes. Qual a relação que uma alma tíbia e os sintomas da tibieza é de uma pessoa que está dormindo? Entender a relação? Porque isso eu percebo.
frieza, apatia, desânimo, insatisfação com Deus. Por isso eu preguei antes. Lembra que eu falei que uma das coisas, eu estou fechando o mosaico, estou fechando o quebra-cabeça. Eu disse, um dos aprendizados de Lázaro era, se você lembra, confiança incondicional na ação de Deus. Ele faz. Insatisfação com Deus, falta de estímulo para a oração diária. Tem gente que não reza, está dormindo, e o sono é morte. Oração diária, falta de forças para decidir por o caminho certo. Não tem força, força interna, vontade interna. Eu sei que é certo, mas eu não tenho força dentro de mim para fazer o certo. Isso chama-se tibieza. Isso é uma doença espiritual. Isso tem que ser combatido, pelo amor de Deus. Católicos, padres, cantores, comunidades de vida. Tibieza. Facilmente desiste das coisas de Deus. Qual o remédio para essa situação? O remédio, o antídoto é o Espírito Santo, não tem outro. É preciso primeiro tomar consciência. Qual o estado? Nesse retiro a gente passou, como eu disse, agora já indo amarrando os pontos. Nós passamos por Elias, nós passamos por Lázaro, nós passamos por Eutico. Como está o seu estado de vida? Como que você vai conduzir teu 2024? Como que você vai conduzir este ano, que não tem, este ano não dá para se desculpar, porque não tem Covid, não tem doenças mais sérias. Então o teu comprometimento vai ser qual? A tua vida de oração vai ser qual? Sua participação na igreja viva de Jesus Cristo será como? Vai continuar se desculpando? Vai continuar se vitimizando? Eu sou o único, Senhor, não sobrou ninguém como eu. O Espírito Santo é o remédio, é este Pentecostes, é a ação da graça de Deus. É preciso esse clamor constante. Nós estamos vivendo um tempo difícil, porque nós temos uma igreja católica dividida. Há quem reza logo pela morte do Papa, outros que rezam pela saúde dele, uns que criticam a CNBB como esquerda, outros que criticam o seu padre como direita. Espera aí, não importa de que lado é, somos ou não somos igreja. Alguma coisa está errada. Estamos pecando num ponto que se chama unidade, comunhão. Sinceramente, não me interessa se o seu padre é A, do lado A ou do lado B, direita ou esquerda. A questão é como você está na tua comunidade. E eu tenho dito que a obra evangelizar, as capelinhas, os mensageiros, caminhem junto com os seus sacerdotes. Nós precisamos superar essa fase. Sinceramente, a autoridade constituída, a gente dialoga.
Mas isso não pode atrapalhar a nossa vida cristã. Gente, eu vou repetir de novo. A autoridade constituída, o presidente é quem hoje está no cargo. Pense assim, não importa o nome, tem alguém. Esse ano vai ser um, daqui 4 anos vai ser outro, ou mesmo. Mas eu vou continuar católico, eu sou igreja. Hoje o teu prefeito é autoridade constituída de A ou B. Pelo amor de Deus, não brigue por causa da política de anos atrás, de presidente. Na tua cidade vai ter de novo. Pelo amor de Deus, isso não seja desculpas para dividir diabolum ou diabo Satanás. Sejamos inteligentes. Quem está perdendo isso é Jesus Cristo, é a nossa fé, é a nossa paróquia, é a nossa comunidade, é o católico que está perdendo. Gente, acredite, estamos perdendo. Os outros estão indo, avançando, e nós estamos o quê? Nos dividindo. Para com isso, para com isso, pela terceira vez, para com isso. É triste ver sábado à noite nossas igrejas vazias, domingo de manhã vazia, domingo de noite vazia. Com todo respeito, eu não quero desmerecer os idosos. Os idosos, que logo estou chegando também lá. Mas eu digo assim, se olha para a igreja, são todos velhos, e os jovens não vão. Os jovens estão indo para outras denominações. Culpa de quem? Nossa, padres, e de vocês. Porque eles olham para nós, e pensam assim: ser católico é ser isso? Eu não quero. É igual casamento. A maioria dos jovens que não casam é porque olha dos pais que vivem entre tapas e beijos e diz assim: eu vou casar para viver isso que o meu pai vive, para ver essa desgraça que a minha mãe vive? Prefiro ficar solteiro. A culpa está no exemplo. É preciso trabalhar essa tibieza. Esse retiro é uma tentativa. Aquela fila interminável que me causa tanta alegria de confissão é o caminho. A Eucaristia que vem depois é o caminho. E quando eu digo seja da obra evangelizar, filhos, eu não estou dizendo para ser um rótulo. Beba desta fonte, porque a obra evangelizar é um carisma, é uma fonte. Não é o padre Reginaldo Manzotti. Obra evangelizar é uma forma de ser em Jesus Cristo, nas santas chagas, na intercessão. São Pio de Pietrelcina, na leitura orante, você viu que todas as minhas pregações, e eu fiz proposital, mas é a minha característica, baseado em cima da palavra de Deus, é minha identidade. Você pega o programa Experiência de Deus,
palavra de Deus. Então, beba desta fonte, seja a obra evangelizar, e você vai vencer essa tibieza. Filhos queridos, temos que tomar uma decisão. Eu quero a santidade, mas é impressionante como há uma contradição. A inconstância, o sono espiritual faz com que eu quero a santidade, mas eu não me importo se eu estou com a minha amante. Espera, tem alguma coisa errada. Eu quero a santidade, mas não me incomoda se eu faço um trabalhinho aqui, se eu vou numa benzedeira aqui, se eu vou no ocultismo aqui. Eu quero a santidade, Deus, mas não me importa se eu pago a minha funcionária abaixo do que eu posso e não a registro, porque ela não reclama. Espera, tem alguma coisa errada. Que santidade é essa? Aí você fala, então, mas padre, eu agora estou na causa. O que leva uma pessoa a pensar deste jeito? Tibieza. Quer e não quer. Lembra que eu falei que uma das características da tibieza, eu sei o que é certo, mas não tenho forças para buscar. Eu quero a santidade, vai na missa, fala bonito, faz leitura na igreja, é do grupo, está lá na frente, mas tem uma língua que é o bicho capeta. Isso não existe na igreja, né? Você percebe por que eu escolhi essa última palestra? Para a gente voltar ontem e fazer uma recapitulação, porque quando eu pregava a gente podia pensar assim, mas eu não me encaixo nisso. Sim, meu filho, eu também me encaixo, lamento, porque a gente julga errado, a gente pensa errado. Nós temos que sempre perguntar sobre o nosso comportamento, nossas inconstâncias. E você sabe de uma coisa? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Você entende esta frase? Vou te explicar por quê. Não é porque... Eu sempre fiquei duvidando, até que eu encontrei um santo que me explicou. Eu gosto muito de ler vida de santo. Por que desta frase? Não é que Deus é bravo e vai pensar, eu te dei muito, por isso eu vou te cobrar muito. Não. Porque a quem muito foi dado, significa que você vai estar na frente. Muito será cobrado se os outros se escandalizarem com os seus erros. Entendeu? Vou repetir. Quando eu li isso na vida do santo, fiquei feliz. Primeiro por saber que não é Deus que vai me cobrar o que deu, que é a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quando Deus te dá muito, você vai na frente, você se torna uma liderança, você se torna alguém que puxa o teu rebanho. Muito foi dado, muito será cobrado. Se você é inconstante, incoerente, e alguém deixa de seguir a Deus pela tua incoerência, você vai pagar o preço, não por Deus, pelo estrago que você fez na vida do outro. Falei, mas por que eu não entendi? Estou agora velho, já com 50 anos, que eu fui entender esse negócio? A quem muito foi dado, muito será cobrado.
é preciso superar dentro da Igreja Católica esta onda de apatia e tibieza. Vou repetir, é preciso superar dentro da Igreja Católica essa apatia e tibieza. Senão, o que a Europa está vivendo dos islâmicos, que é um caminho sem volta. E aqui, o que o Brasil está vivendo com os evangélicos, não terá volta, se nós católicos não superarmos esta onda de apatia e de tibieza. Caramba! Eu expliquei ontem 4 pontos da unção. Você é ungida. Ungido. Quem fez a crisma? Levante a mão. Diga assim: eu sou ungido. Eu sou ungido pelo Espírito Santo. pelo Espírito. Faz eu fazer o que jamais faria. Faz eu fazer o que jamais faria. Segundo, faz eu ter o que jamais teria. faz eu ter o que jamais teria. Faz eu chegar onde jamais chegaria. Faz eu chegar onde jamais chegaria. Faz eu ser o que jamais seria. Faz eu ser o que jamais seria. Então, nesse ano de 2024, nós vamos sair diferente daqui. Nós vamos sair daqui, pelo menos, querendo viver esta unção. Gente, sai dessa mornidão da alma. Saia. Seja um católico vigoroso, um católico fervoroso. Não tenha receio de falar de Jesus, de Nossa Senhora, da Bíblia. Crie grupos para rezar o terço. Vamos lutar contra a nossa debilidade e frieza espiritual, a nossa debilidade na vida sacramental. Pelo amor de Deus, saia desse retiro pensando assim: pelo menos, eu vou colocar o utópico, mas possível, vou confessar uma vez por mês. É difícil isso? Olha, 2 em 2 meses. Vamos firmar aqui. 1 ou 2. 1 é para o padre. Padre tem que confessar pelo menos uma vez por mês. Pelo menos. Pela lei da igreja é uma vez por ano. Não vou mentir. A gente tem que ser honesto. Uma vez por ano. Mas vamos firmar 2 em 2 meses? Gente, imagina você não tomar banho 2 meses. Você imagina você não tomar banho 2 meses? Nossa Senhora, que fenômeno. Imagina, Jean. Nossa Senhora. O que você fez, cara, piá? Brincadeiras à parte, eu estou falando de vida sacramental.
Como é que alguém, eu quero a santidade, agora vem, pode casar na igreja e não casa? Eu entendo, eu não vou entrar nesse mérito. Quem quer e não pode, não vou entrar nesse mérito. Deixa Deus ser Deus. Quem quer e não pode, mas eu estou falando quem pode e não quer. Porque se eu casar na igreja vai dar errado o teu nariz. É isso que teu marido fala? Não, gente. Vida sacramental, confissão, comunhão, casamento, batizar na igreja, unção dos enfermos, uma coisa tão linda. Largar amante ou amante, largar site pornô, são decisões. Isso vai afervorando ou vai esfriando a fé. É assim. Cada ação nossa afervora ou esfria. Eu não queria que o ano que vem você tivesse mais frio, mas a decisão é sua. Tibieza é uma doença espiritual. A tibieza amortece as energias da vontade, inspira horror a qualquer esforço da busca de Deus. Escutou isso? Os santos, Santo Inácio de Loyola, de Antioquia, não, de Loyola, ele dizia assim: de todas as doenças espirituais, a que mais eu temo chegar em mim é a tibieza, porque ela causa horror ao caminho de Deus, vai levando uma vida de frouxidão, torpor, vai arrastando todas as virtudes e deixa a pessoa sem qualquer atitude. Os santos chegam a dizer, os mais recentes, que é um micróbio espiritual, danificador das almas. Olha que coisa forte. Ao identificar, você tem que lutar. É capaz de sugar as forças, energias. A tibieza, ela tem que ser lutada. E eu digo que nós católicos, padre Santo Afonso Maria Ligório dizia: a tibieza é o hábito do pecado venial, que você aceita e que, sabe qual é o grande problema de se aceitar o pecado venial? Vou repetir. Sabe a diferença entre pecado venial e pecado mortal? Quem sabe a diferença? Levante a mão. Sério? Então vamos lá, vou tentar. Pecado venial, pecado mortal. Pecado mortal é um pecado que ofende a Deus, ofende a natureza de Deus e do homem, e do pecado mortal você é o inferno. Pecado venial são pequenos distúrbios interiores, pequenos erros, pequenos desvios, que não ofende a natureza de Deus e não ofende a natureza do ser humano. Que, por exemplo, numa missa, no ato penitencial, ou participar da missa, na verdade, estão absolvidos. Pecado venial não requer necessariamente uma confissão. São pecados que não colocam em risco totalmente a sua salvação. Em linhas gerais, está explicado.
Aí você vai falar: ah, então dá para fazer uns pecadinhos. Estude depois, pecado venial. Eu acho que até posso fazer um vídeo, vou fazer sobre isso, vocês vão ver nas redes sociais, que não dá para eu explicar agora, com a Cleusa apontando ali, que falta 5 minutos para eu terminar minha palestra. Mas deu para entender o que é pecado venial, pecado mortal? Mortal é aquele que é mortal. Qual o problema do pecado venial aceito? É que aceitando o pecado venial, você se predispõe ao pecado mortal. Santo Afonso Maria Ligório, que é um grande santo, ele diz assim: o grande problema de aceitar o pecado venial é que você começa a aceitar o pecado, inclusive o mortal. É alguém que se acostuma com o cheiro do pecado e gosta. Não vou falar, vou mudar meu termo. Alguém que se acostuma com o cheiro de latrina e gosta. A escolha é sua. É o hábito. O grande problema é o hábito. Portanto, o que nós precisamos fazer? Lutar. É importante você perceber que o Espírito Santo pode nos levar à superação disso. O Espírito Santo pode transformar esta realidade. A tibieza, ela leva a uma rotina de mediocridade, leva à indisposição, a mentiras. De repente você encontra uma pessoa que do nada vive murmurando, uma pessoa vive na ira, uma pessoa aceita mentira, uma pessoa que abre a porta da tristeza. Você vai falar: isso é comportamental. Gente, eu não vou entrar em psicanálise, eu não vou entrar nessa área. Eu estou falando do ponto de vista espiritual. Qualquer problema além disso, fale com o teu médico. Eu estou falando do ponto de vista espiritual. Você percebe que uma pessoa, ela às vezes é equilibrada e de repente ela tem umas descompensações. Lembra de Elias? Senhor, eu vou dormir e não quero acordar. Lembra da depressão? Lembra daquela história? Por que vocês estão se cutucando? É um tal de cutuca de um lado, do outro. Mas essa tibieza, ela pode agir na pessoa criando impaciência, ira. Uma pessoa que vive murmurando, uma pessoa que vive nas mentiras, na vaidade, ela assimila a vaidade, ela assimila a murmuração, ela assimila a ira, ela assimila a tristeza. É uma doença espiritual. Você viu onde vai? Santo Gregório, São Gregório, ele diz que uma pessoa que é fervorosa, ela passa por uma dificuldade e ela não se desespera. Mas uma pessoa tíbia, sem fé, na primeira dificuldade, ela se desespera, se angustia e se afasta de Deus. São Gregório. É interessante perceber Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Teresinha, Teresinha de Lisieux, a menina. Escuta o texto dela. Eu peguei um pedaço da história de A Minha Alma. Por favor, preste atenção, que eu não vou ter tempo de ler 2 vezes. Passei pelo mar tempestuoso quase 20 anos, ora caindo, ora levantando-me mal, pois tornava a cair.
tinha tão pouca perfeição que, por assim dizer, nenhuma conta fazia dos pecados veniais. Se temia os mortais, não era a ponto de me afastar dos perigos. Sei dizer que uma das vidas mais penosas que se possa imaginar, nem me alegrava em Deus, nem achava felicidade no mundo. Nesses 20 anos, em meio aos contentamentos mundanos, a lembrança que devia a Deus me atormentava. Quando estava com Deus, perturbava-me as afeições do mundo. Veja como, se você perceber nesse texto, ela vivia essa tibieza, 20 anos da vida dela, até que ela fez um processo de conversão dentro da conversão, que é o caso eu e você precisamos. Conversão dentro da conversão. Eu ouso dizer que muitos dos meus irmãos, eu preciso de conversão. Começo por mim. Padres precisam de conversão dentro do sacerdócio. Você precisa de conversão dentro da conversão. Santa Teresinha precisou, depois de 20 anos, desta grande conversão. Eu gostaria de rezar o Espírito Santo e pedir a Deus que esse grande mal do sono espiritual e da tibieza se afastasse de nós. Vamos ficar de pé. Dá-me uma nova unção, uma porção redobrada de bênção, Senhor. Vai abrindo as tuas mãos e rezando. Dá-me uma nova unção, uma porção redobrada de bênção, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Divino Espírito Santo, venha sobre nós. Faça em nós um novo Pentecostes. Senhor, faça-nos despertar para a fé. Vai rezando, filho. Senhor, há tantas pessoas que aqui estão, que querem viver a força do Teu Espírito. Cure do sono espiritual. Cure do sono, da tibieza, do amornamento. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, nos trazer a conversão. Vem, Espírito Santo, tocar os nossos corações. Vem, Espírito Santo, para aquele católico que está aqui vivendo de qualquer jeito. Vem, Espírito Santo, para os casais que não aceitam o casamento, para o homem que não aceita casar, a mulher que não aceita casar na igreja. Eu te peço, Senhor Deus, para aquela pessoa que está aqui, que tem dificuldade da confissão, que se abra a graça da confissão. Senhor, te peço por pessoas que estão aqui, que têm a prática de ocultismo. Vai libertando, Senhor. Vai tocando, Senhor Deus. Vem, Senhor Jesus,
curar a tibieza da alma, a indiferença às coisas de Deus. Eu te peço, Senhor Deus, pessoas que faz tempo que não confessam, porque não se acham dignos da confissão, mas porque não sente sabor na Eucaristia. Te peço por pessoas que conseguiam rezar a Bíblia, que sentiam prazer em rezar o terço e perderam este prazer imenso, perderam essa vontade, perderam esse gosto das coisas sagradas. Senhor, toque o coração, santifique, Senhor. Vai pedindo, peça ao Espírito Santo. Levanta a tua mão para o céu e peça: vem, Espírito Santo, e dai-me gosto para as coisas de Deus. Dai-me gosto para as coisas sagradas. Dai-me gosto para as coisas santas. Afasta de mim a tibieza, Senhor. Afasta de mim a mornidão. Afasta de mim a indiferença. Afasta de mim. Vem, Divino Espírito Santo, vem. Uma nova unção, uma porção redobrada de bênção, Senhor. Dai-me uma nova unção. Dai-me uma nova unção, uma porção redobrada de bênção, Senhor. Faz minha alma arder. Faz minha alma arder com teu Santo Espírito. com teu Santo Espírito. Abraçai-me de amor. Abraçai-me de amor. Dai-me uma nova unção. Dai-me uma nova unção. Canta forte. Faz minha alma arder com teu Santo Espírito. Com teu Santo Espírito. Abraçai-me de amor. Abraçai-me de amor. Dai-me uma nova unção. Amém. Uma salva de palmas para o Divino Espírito Santo.